É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga aí, hoje é dia de gravar, é dia de alegria, é dia de satisfação, meus amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos. Hoje nós teremos mais um capítulo do curso Princípios do Evangelho. Você está no canal Conexão Espiritual e eu sou Luiz Carlos Souza e é um prazer para mim compartilhar com você um pouco mais do Evangelho do Salvador e Criador Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam bem-vindos e, como eu falei para vocês, hoje nós iremos falar sobre o próximo capítulo, será o capítulo 9, Os Profetas de Deus. Lembrar que no capítulo anterior nós falamos sobre a oração, orar ao Pai Celestial, a forma como nós devemos orar ou como nós podemos orar, a frequência com que nós podemos orar e também a forma como Deus pode responder às nossas orações e Ele sempre responderá às nossas orações. E hoje iremos falar, como já disse para você, sobre os profetas de Deus. Eu pergunto para você, você conhece algum profeta? Fala para mim. Que poderes tem um profeta? Quais os dons tem um profeta? Você saberia dizer? Eu vou aqui acompanhar o manual. Em alguns momentos eu vou falar os meus comentários, em alguns outros eu vou ler o manual Princípios do Evangelho para que você entenda. Olha só, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Esta é uma escritura muito conhecida do Velho Testamento. Está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vivem na escuridão, insegura sobre a vontade de Deus. É assim, muitas pessoas estão confusas. Ora, Deus ele é como? Alguns lugares dizem que Deus é vingativo, em outros lugares dizem que Deus é misericordioso, em outros dizem que ele é justo, portanto ele não pode ser misericordioso, em outros dizem que ele é as duas coisas, em alguns lugares dizem que Deus e Jesus Cristo é a mesma pessoa, em outros dizem que Deus e Jesus Cristo são duas pessoas distintas com o mesmo propósito. Então existem muitas dúvidas. Se não fosse assim, nós não teríamos mais de 2.000 denominações religiosas no Brasil. Não estou falando no mundo, estou falando no Brasil. Mais de 2.000 denominações religiosas, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Várias e várias igrejas. Cada uma falando de um Deus. E aí vem aquela pergunta, né? Muitas pessoas têm estão se sentindo numa escuridão realmente. Acreditam que os céus estão fechados e que as pessoas devem enfrentar sozinhas os perigos do mundo. Quão afortunados são os santos dos últimos dias! Sabemos que Deus se comunica com a igreja por intermédio do seu profeta. Com o coração agradecido, os santos de todo o mundo cantam um hino. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Um profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. Quando um profeta fala por Deus, é como se Deus estivesse falando. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 38. Um profeta é também uma testemunha especial de Cristo, que presta testemunho de sua divindade e ensina seu evangelho. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientações do Senhor para nosso próprio benefício. Pode ver o futuro e prever acontecimentos para que o mundo seja alertado. A experiência de vida de um profeta pode variar. Ele pode ser jovem ou velho, extremamente culto ou ter pouca escolaridade. Pode ser um fazendeiro ou um advogado ou um professor.
Os profetas antigos usavam túnicas e carregavam cajados. Os profetas modernos usam ternos e carregam pastas. O que então identifica um profeta verdadeiro? Um profeta verdadeiro é sempre escolhido por Deus e chamado por meio da autoridade correta do sacerdócio. Como diz nas nossas regras de fé, a quinta que diz: cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Essa é a nossa quinta regra de fé. Os santos dos últimos dias apoiam a primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas. No entanto, quando falamos de profeta da igreja, estamos nos referindo ao presidente da igreja, que é o presidente do sumo sacerdócio. E hoje, este presidente da igreja é o presidente Russell M. Nelson. Nós chamamos carinhosamente de presidente Nelson ou profeta Nelson. Deus chamou profetas nas diversas épocas para conduzir a humanidade. De que maneira os profetas conduziram os filhos de Deus no passado? Bom, nós temos aqui diversos exemplos de profetas, né? Nós tivemos, por exemplo, Estevão. Nós falamos recentemente sobre Estevão. Ele chamou o povo ao arrependimento. Aquelas pessoas que queriam matá-lo e de fato o assassinaram, ele chamou que se arrependesse. Está no livro de Atos, no Novo Testamento. Mas também no livro de Mórmon tem a história do profeta Abinadi. Abinadi também deu a sua vida em testemunho, mas ele chamou os iníquos da época ao arrependimento. Então, muitas vezes, um profeta vai ter o chamado de chamar o povo ao arrependimento. Acorda! Desperta e faz algo mais. Como diz o hino da igreja, não queira somente sonhar. Então as pessoas às vezes precisam de uma chamada para poder recuperar o senso de realidade, né? E às vezes outros profetas, como Noé, por exemplo, ele foi chamado para construir a arca, para salvar algumas espécies de animais e também o homem. A sua família foi salva. Nós tivemos profetas como Abraão, que foi conhecido como um homem muito obediente, porque foi pedido a ele para sacrificar o seu filho Isaque. E ele ia sacrificar, mas o Senhor não deixou. Nós tivemos diversos exemplos. Moisés mesmo, que libertou Israel do cativeiro no Egito, e durante 40 anos o povo de Israel andou atrás da terra prometida, mas eles sempre tinham um profeta para os guiar. E sempre foi assim. Deus ele só deixou de ter profetas na terra quando mataram os apóstolos da época de Cristo. Mataram Cristo, mataram os apóstolos. Mas Deus ele chamou um profeta novamente, como nós já vimos aqui, na restauração do Evangelho, o profeta Joseph Smith, quando ele foi chamado na época de 1820 para 1830, e desde então a igreja foi restaurada em 1830 e não ficamos mais nenhum momento sem profetas na igreja e no mundo. Vamos lá. Tem existido profetas na terra desde os dias de Adão. As experiências desses grandes homens nos motivam e inspiram. Como eu falei para vocês, Moisés, um profeta do Velho Testamento, conduziu milhares de seu povo do Egito e da escravidão para a terra prometida, como eu havia falado para vocês, né? Ele escreveu os primeiros 5 livros do Velho Testamento e registrou os 10 mandamentos. Nefe, um profeta do livro de Mórmon, viajou de Jerusalém para a América 600 anos antes do nascimento de Cristo. Esse grande líder e colonizador deixou-nos muitos escritos importantes no livro de Mórmon. João Batista foi escolhido para preparar o mundo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Joseph Smith, um profeta moderno, o Senhor restaurou a igreja, assim como eu já falei para vocês. Temos um profeta vivo na terra hoje, como eu já falei para vocês também. Por que nós precisamos de um profeta vivo? Temos um profeta vivo na terra hoje. Esse profeta é o presidente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem direito à revelação para toda a igreja. Possui as chaves do reino, o que quer dizer que tem autoridade para dirigir toda a igreja e o reino de Deus na terra. Inclusive, a administração das ordenanças do sacerdócio, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Ninguém, exceto o profeta e presidente escolhido, pode receber a revelação da vontade do Senhor para os membros da igreja. O Senhor diz: nunca mais
Nunca há mais que um na terra, ao mesmo tempo, a quem esse poder e as chaves desse sacerdócio são conferidos. Doutrina e Convênios 132:7. O presidente da igreja é auxiliado por seus conselheiros na primeira presidência. E os membros do coro dos 12, que também são profetas, videntes e reveladores. Devemos fazer as coisas que os profetas nos ordenam. O presidente Wilford Woodruff disse que um profeta nunca desencaminhará a igreja. Eis o que ele disse: o Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro homem que presidir esta igreja os desvie do caminho verdadeiro. Isso não faz parte do plano. Não é a intenção de Deus. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me destituiria. Aí eu tenho uma pergunta, né? O manual ele faz uma pergunta e eu repasso para a gente. De que maneira o profeta vivo influencia a igreja? Deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu nesses últimos anos, né? Só para dar uma resumida aqui. Na igreja, desde que conheci a igreja ela tinha um padrão de reuniões. Aos domingos, 3 horas de reuniões, né? Começava pela sacramental, 1h10 de reunião. Depois tinha 40 minutos de uma aula e mais 50 minutos de outra aula. Com os intervalos, dava 3 horas de reuniões. O profeta recebeu uma revelação que deveria diminuir para 2 horas no domingo, só que 1 hora a gente faria em casa, que seria o estudo do manual Vem e Segue-me. E isso, logo depois que ele instituiu isso, que nós iríamos para a igreja não mais para 3 horas, mas para 2 horas apenas, e 1 hora a gente estudaria em casa com a família, estourou, pouco tempo depois, a pandemia. E o que aconteceu? Os membros que já estavam habituados a estudar em casa não tiveram tanta dificuldade para continuar durante aquele período que você já sabe, né? O que mostra, mais uma vez, que quando Deus vai fazer alguma coisa, ele revela aos profetas. E o profeta presidente Nelson, ele nos trouxe essa revelação e nós hoje temos o Vem e Segue para estudarmos em casa. Então, essa é um exemplo apenas do que os profetas podem fazer pelos membros da igreja. Ah, Luiz, mas o presidente da escola dominical não pode receber revelação? Pode, para a escola dominical. O presidente do quórum de elders vai receber revelação para o seu quórum de elders. Mas para a igreja como um todo, apenas o presidente da igreja recebe essas revelações. Vamos lá. Continuando o seguinte. O que nós podemos fazer para seguir e apoiar o profeta? Muitas pessoas acham fácil acreditar nos profetas do passado. Entretanto, acreditar no profeta vivo e segui-lo é algo muito mais importante. Levantamos a mão para apoiar o presidente da igreja como profeta, vidente e revelador. Como podemos apoiar o profeta? Devemos orar por ele. Sua carga é pesada e ele precisa ser fortalecido pelas orações dos santos. Devemos estudar suas palavras e ouvir seus discursos nas conferências. Podemos também assinar uma revista da igreja chamada Ensign ou A Liahona. Ensign em inglês, né? Liahona em português. Para ler seus discursos na conferência e outras mensagens que ele nos transmite. Bem, hoje, esse manual ele já é um pouco antigo, né? Porque hoje em dia nós nem precisamos assinar isso. No próprio aplicativo da igreja, aqui no celular, você tem todas as palavras do profeta e dos apóstolos e tudo mais. Tudo ali a Liahona, Ensign, todas as revistas da igreja também você tem no aplicativo. É de graça, não precisa assinar. Agora, se quiser assinar é bom para ajudar a igreja, é claro, né? Devemos seguir completamente seus ensinamentos inspirados. Não devemos seguir apenas alguns de seus conselhos inspirados, deixando de lado aquilo que nos é desagradável ou difícil. O Senhor nos ordenou que seguíssemos os ensinamentos inspirados de seus profetas. Dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele, o profeta, vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé.
O Senhor nunca permitirá que o presidente da igreja nos conduza de maneira errada. E como eu falei para você recentemente, nós recebemos uma bênção, da revelação dada pelo ao profeta de que nós deveríamos estudar em casa as lições do Vem e Segue-me, e que durante aquele período difícil que nós passamos, nós tivemos essa graça, esse dom, esse privilégio de termos o curso em casa, né? Foi muito gratificante. Se nós obedecermos, o Senhor promete o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Quando fazemos conforme o profeta nos ensina, bênçãos do céu são derramadas sobre nós. A fim de permanecer firmes, a igreja verdadeira deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus, Cristo, é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 20. Somos abençoados neste mundo inseguro por termos um profeta a quem o Senhor revela a sua vontade. Isso aqui, como a gente leu no início, né? Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos privilegiados sim por termos um profeta vivo, hoje em dia nos guiando. O presidente Nelson, ele tem recebido muitas revelações. O que eu posso falar para vocês dentre estas revelações é, por exemplo, a urgência na edificação de templos. Nunca na história da igreja se anunciou tantos templos ou se construiu tantos templos. Em um dos vídeos anteriores eu falei para vocês sobre o templo de Belo Horizonte, que será o 12º templo no Brasil. É interessante que até pouco tempo atrás nós só tínhamos um templo no Brasil, que era em São Paulo. Depois nós tivemos outro em Recife, o segundo. E agora nós temos uma lista que chegará a 12 templos com a construção do templo de Belo Horizonte. E isto é uma dádiva do Senhor para esses últimos dias, que tem revelado ao profeta a urgência do trabalho no templo. E nós iremos falar muito sobre o trabalho no templo durante esse curso de princípios do Evangelho. Por hoje, eu quero parar aqui agradecendo a você que está seguindo a gente, que está assistindo aos vídeos, que está compartilhando os nossos vídeos, e pedir a você que continue fazendo isso para que mais pessoas possam receber essa mensagem do Evangelho. Hoje nós falamos sobre os profetas de Deus. Lembrar a você que lá no Velho Testamento já dizia: certamente Deus não fará as coisas sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu sei que Deus ele chama profetas. Ele tem um profeta hoje na terra, o presidente Nelson. E nós temos o privilégio de sermos guiados por revelação divina. Este vídeo eu compartilho com vocês, solicitando, como sempre, que participe do nosso canal com seus comentários, da forma que você puder participar. Lembrando o nosso contato, conexãoespiritualsud@gmail.com ou pelo WhatsApp 83999322833. A gente fica por aqui e no próximo capítulo nós teremos o capítulo 10. Nós iremos falar sobre as Escrituras. Não perca! Observe que em nosso caminho para nos conectarmos com Deus, a nossa conexão espiritual, nós já falamos sobre a liberdade de escolha, a criação de Deus, a queda de Adão e Eva, falamos sobre o Espírito Santo e sobre o poder da oração. Agora falamos sobre profetas e no próximo capítulo sobre as Escrituras, ou seja, só subsídios para nos conectar a Deus. Até o próximo capítulo. Tchau, fiquem na paz.